Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista, diretora executiva do ILSE Brasil, e vamos dar início, então, ao nosso webinar. Eu vou falar rapidinho sobre o ILSE. Um minutinho. Então, o ILSE, International Life Science Institute, é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalha em conjunto em um ambiente neutro, sob os mais elevados princípios de integridade científica, para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSE está presente em todo o mundo, sua sede é em Washington, D.C., é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, a indústria e o governo. Como nós trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas por nós devem estar de acordo com um destes objetivos. Se cadastrem no nosso site para que vocês possam receber todas as informações de todas as atividades que nós desenvolvemos e também possam pegar as publicações que estão disponibilizadas no site. Pedimos também que nos sigam nas nossas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook. Então, dando início ao webinar, o webinar de hoje é Saúde Mental e o período da pandemia de Covid-19, né? E algumas informações importantes, então, a declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista e cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Gostaria também de lembrar que, para as perguntas, vocês vão encontrar o Q&A ao lado do ícone de participantes. O chat não estará disponível, então, por favor, façam as perguntas pelo Q&A. Vou apresentar o Dr. Rafael. O Dr. Rafael, ele é médico formado pela Universidade de São Paulo, possui residência em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, preceptor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, possui doutorado em transtornos de humor pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. O seu doutorado foi considerado o segundo melhor do país pela CAPES. Pós-doutorado do National Institutes of Health, Bethesda, em ND, Estados Unidos. Atualmente, ele é professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do grupo de transtornos de humor, LIM 27, Instituto de Pesquisa de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu passo a palavra agora para o Dr. Daniel. Muito obrigada, Dr. Daniel, por aceitar nosso convite e deixo, então, para você aí a coordenação do webinar. Muito obrigada a todos. Tenhamos um ótimo webinar. Flávia, muito obrigado pela apresentação. Queria agradecer ao ILSE mais uma vez o convite, né, por estar aqui, por participar da moderação. Um grande prazer, né? É um grande prazer estar aqui com o Daniel, estar aqui também com o Taki Cordaz, que são o Daniel que eu conheço, eu estou conhecendo hoje, e o Taki que eu já conheço já de longa data, participou da minha formação como residente em outro tempo. Então, o tema é muito pertinente, né? Nós vamos falar sobre saúde mental e transtornos alimentares na pandemia, né? É interessante lembrar, né, que um recente estudo no Lancet, né, mostrou que estima-se que 53 milhões de pessoas tenham desenvolvido um episódio depressivo, né, durante essa pandemia. Isso é um acréscimo de 27% do que existia de depressão. E se estima que cerca de 76 milhões de pessoas desenvolveram um transtorno ansioso, um acréscimo de 25%. Por outro lado, em relação
ao peso, se você pega, por exemplo, números dos Estados Unidos, você tem aí 40% da população adulta apresentando algum ganho de peso, né? Seja por... E isso provavelmente associado ao uso de alimentos ultraprocessados, também aos lanches, né, aos snacks, né? Então, eu acho que é um tema extremamente pertinente. E eu vou convocar, então, aqui o Daniel para começar, o Daniel Fattori, né, o doutor Daniel Fattori, que é psicólogo, doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atua na área de pesquisa em saúde mental, com ênfase em estudos epidemiológicos, ensaios clínicos e implementação de soluções digitais para coleta de dados e intervenções. Atualmente, é pós-doutorando da psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e vai falar um pouco sobre a saúde mental na pandemia, comentar uns dados de coorte que nós temos aqui na USP. Daniel, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com você, com o professor Taki. Super agradecer aí o convite do Instituto. E realmente, como você já adiantou, falar de um tema super, super relevante e super atual, né? Que é a saúde mental no contexto da pandemia. Acho que nunca se falou tanto em saúde mental na história recente, né? Pelo menos do nosso país e talvez do mundo, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para começar a mostrar já alguns dados interessantes aqui. Certo. Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre saúde mental na pandemia e eu vou focar minha aula em 2 momentos específicos, né? Num primeiro momento, eu vou fazer uma breve introdução do tema e daí falar sobre os achados de uma grande coorte brasileira, né? Que a gente conduziu ao longo do ano passado e desse ano também. E aí depois vou fazer um panorama da literatura internacional, né? O que saiu até então, para poder comparar os nossos achados com achados internacionais, tá? Então, bom, como eu já comentei, né, o tema da aula é saúde mental no contexto da pandemia do Covid-19, a maior pandemia da história recente da humanidade, que a essa altura está todo mundo, acho que, bem informado, né? Uma doença, um vírus que tem uma taxa de infecção altíssima e uma mortalidade que é enorme, né? A gente já tem mais de 5 milhões de mortos no mundo, o Brasil com mais de 500 mil de mortos por conta dessa doença, que levou a grandes medidas de restrição e de isolamento social para poder conter, né, essa disseminação. E no começo da pandemia, né, uma série de pesquisadores, professores, psiquiatras, médicos começou a discutir uma potencial grande onda de problemas de saúde mental, né? Então, a gente tem, obviamente, uma onda por conta do Covid-19 enquanto doença, né? Mas também começou a se discutir essa onda de problemas de saúde mental que aconteceriam tanto por conta do medo da exposição, tanto por conta de que essas medidas de restrição iam ser grandes fatores de estresse, né? Fora as questões também socioeconômicas que a pandemia impactou. E daí começa a surgir, então, várias headlines, vários editoriais em grandes revistas, em grandes periódicos científicos. No primeiro momento, era muito mais de cunho opinativo, né? Pensando que provavelmente iria acontecer essa onda, mas até então não se tinha necessariamente dados para poder falar disso de fato, né? Então, na ciência, a gente chamaria isso mais como uma hipótese, né? Do que necessariamente como algo que era confirmado naquele momento, tá? E aí, uma coisa interessante dessa tragédia que foi essa grande pandemia, é que a ciência ela foi muito rápida, né? Os cientistas eles se mobilizaram de forma muito rápida e intensa para começar a fazer estudos
Obviamente, estudos relacionados a tratamento de Covid, vacina de Covid, mas também estudos relacionados à saúde mental no contexto de Covid. Então, a gente teve uma primeira leva de estudos, né, uma primeira rodada de estudos naqueles primeiros meses, que mostravam isso que eu estou colocando na tela, né? Altas prevalências de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e estresse de uma forma geral, tá? Aí, naquele primeiro momento, o que a gente observa? Eu já observava na época e retrospectivamente agora fica mais claro ainda, né? Nós tínhamos estudos que tinham uma série de limitações, né? Limitações metodológicas, né? A maioria eram estudos transversais, então eles eram fotografias de apenas um momento do tempo. Então, não existia uma comparação pré-pandemia, né? Então, você fala que tem 30% de depressão, por exemplo, sendo que você não tem um dado pré-pandemia, você não sabe se esse 30% é muito, pouco, mais ou menos, porque você não sabe como é que as pessoas estavam antes, né? E também uma série de outras limitações, né? Estudos que não tinham uma representatividade, né? Se utilizavam de metodologias de snowball sampling, com muito viés de seleção, enfim, uma série de problemas metodológicos se colocavam um pouco em xeque, né, esses primeiros estudos, né? Por conta disso, né, surge então a ideia da coorte que eu vou comentar hoje, né, que é a coorte ELSA Brasil Covid-19, né, uma coorte que é extremamente interessante, que foi coordenada, né, foi liderada, foi idealizada pelo professor André Brunoni, da Faculdade de Medicina da USP, e desde o ano passado eu tenho trabalhado junto com ele, né, principalmente com os dados aí dessa coorte, que é o ELSA Brasil. Então, para contextualizar, o estudo longitudinal de saúde do adulto, que é o ELSA Brasil, ele já existia, né? Ele é um estudo que existe desde 2008. Vocês podem dar uma olhada no Google, no PubMed, vocês vão achar literalmente dezenas de estudos sobre o ELSA Brasil. É uma coorte que ela, na verdade, é focada nos determinantes e fatores de risco de doenças cardiovasculares, né? E, como eu falei, ela segue os indivíduos desde 2008, né? Então, inicialmente, mais de 15 mil sujeitos que estão nessas cidades que eu estou colocando aí no slide, incluindo São Paulo. E daí, por conta de ser uma coorte que já existia, né? Ela já estava avaliando os indivíduos muito antes da pandemia, ela demonstrou uma oportunidade de ouro para a gente, né? Uma oportunidade raríssima, né? Então, de poder utilizar essa coorte para poder, então, entender o surgimento de problemas de saúde mental por conta da pandemia, já que a gente tem os dados pré-pandemia. Como eu falei, os dados pré-pandemia eles são fundamentais para a gente poder entender esse fenômeno. Então, aqui é um pequeno diagrama aí para entender a coorte ELSA Brasil antes da pandemia, né? Que começa lá em 2008, ela teve uma avaliação 2012, 2014 e uma última avaliação pré-pandemia em 2017 e 2019. E essas avaliações não é o foco aqui da aula hoje, mas se vocês darem uma olhada depois, são avaliações bem extensas da parte clínica, principalmente a parte realmente de doenças cardiovasculares, físicas e etc. E, obviamente, também, como é o tema da aula, eles tinham também feito avaliações de saúde mental. Aí surge a pandemia, a gente começa a primeira avaliação lá em 2020, né? Logo no comecinho da pandemia, e esse diagrama aqui que vocês estão vendo mostra o desenho durante a pandemia. Então, a gente teve uma primeira avaliação maio a julho, segundo momento de julho a setembro, terceiro momento de outubro a dezembro, e depois um último momento até então, 2021, de abril a junho. Então, nós temos dados que percorrem toda a pandemia e que são super recentes, né? Como vocês podem ver, abril, junho desse ano. Então, nessa avaliação durante a pandemia, a gente fez um recorte do ELSA Brasil, na verdade. Então, eu mostrei no primeiro slide ali do ELSA que a gente tinha 15 mil indivíduos. Sobre o estudo durante a pandemia, a gente fez o recorte apenas do estado de São Paulo, né? Então, era um universo original de por volta de 5 mil sujeitos que faziam parte da nossa coorte em São Paulo, e esses indivíduos, assim como o restante da coorte, eles são funcionários de universidades públicas. No caso de São Paulo, são funcionários da USP, que vão desde professores, pesquisadores, até funcionários administrativos, serviços gerais e assim por diante. Então, é uma ampla gama de tipos de serviços e funções dentro da universidade, né, que é seguida desde 2008. Na pandemia, a gente fez a pesquisa, a gente migrou a pesquisa para o modelo online, por motivos de evitar
as novas infecções, contaminação por conta da doença. Então, a gente aplicou aqui o grande carro-chefe, é o Clinical Interview Schedule Revised, que é a CIDS-R. Ela é mais do que uma escala, ela é um instrumento com características diagnósticas. Então, ele vai fazer perguntas sobre transtornos mentais comuns, essencialmente depressões e ansiedades, e daí bater os critérios segundo a CID, né? Então, não é uma escala que vai só pontuar o quanto que a pessoa tem de sintomas, não. Ela vai avaliar uma série de questões para poder ver se realmente tem um diagnóstico que seria não, obviamente, igual a um clínico, mas talvez muito próximo. E ela tem dados de validade que demonstram excelentes propriedades para esse objetivo, né? E eu acho que também a gente aplicou algumas outras escalas complementares para entender um pouco a saúde mental do ponto de vista mais dimensional, não tão categórico, diagnóstico, que pode ser bem interessante para alguns tipos de análise. E aí, por fim, a gente fez uma ampla avaliação sociodemográfica e também perguntas relacionadas especificamente sobre a pandemia, como, por exemplo, conhecimento sobre o Covid, adesão ao protocolo de segurança, se a pessoa está levando a sério as restrições, se ela sai, se ela não sai. E aí também fatores de proteção, como, por exemplo, atividades que a pessoa tem feito, como é que estão os relacionamentos dela e assim por diante. E aí, né, no comecinho desse ano, saiu esse primeiro artigo, né? Esse é o artigo já com os dados, não vou nem chamar de preliminares, né? São nossos primeiros dados realmente, que vão mostrar aí a saúde mental no comecinho da pandemia, na qual nesse artigo eu tive oportunidade de participar junto com o professor André Brunoni, aí, que foi o primeiro autor. Então, eu vou passar aqui os achados, né, da Coorte ELSA Brasil durante a pandemia, de forma resumida. Depois, quem tiver interesse por maiores detalhes pode dar uma olhada no nosso artigo que está disponível online. Então, nesse diagrama, a gente mostra como que se deu, né, esse recrutamento. Então, na parte de cima, você está vendo as waves que são pré-pandemia, e na parte da metade para baixo, você vê as waves que são da pandemia, as avaliações. Então, lá dos 5.000 e tantos que eram elegíveis por conta de serem parte do ELSA Brasil São Paulo, a gente pôde avaliar por volta de 2.000 que realmente fizeram aí as avaliações durante a pandemia. E aí aqui tem algumas características, né? Uma coisa que é importante, já destaquei algumas delas, que são funcionários públicos, né, da USP, etc. Então, é uma coorte de adultos que estão mais próximos aí da terceira idade, a média de idade no momento da pandemia é 62 anos. A gente tem alguns pequenos vieses aí, como, por exemplo, a maioria do sexo feminino, e essa questão também do ensino superior, aí, mais de 50%, então não é necessariamente representativo da população brasileira, como eu falei, tem esse viés de ser uma população, né, de funcionários da USP. Nesse primeiro gráfico aqui, que a gente demonstra no paper, a gente compara os dados, então, pré-pandemia com pandemia. Então, esses que são os verdinhos, eles são pandemia, 2020. Primeiro momento de 2020, ali no começo de 2020, quando a pandemia começou. Então, o primeiro ali, o CMD, é Common Mental Disorders. Então, é ter qualquer transtorno mental comum. Então, entra vários transtornos de ansiedade e depressão, e também o TOC, na verdade, acaba entrando aqui. E aí, o que vocês veem? Vocês veem que no CMD, né, nos transtornos mentais comuns, a gente não tem um aumento por conta da pandemia. A gente tem até uma pequena diminuição, apesar de não ser significativamente, não está estatisticamente significante, tá? E aí, na ansiedade também a gente vê uma diminuição, e aí é uma diminuição estatisticamente significante, e para os demais transtornos a gente vê uma pequena flutuação aí, que também não tem muito significado estatístico. Mas, de forma geral, os nossos dados da nossa coorte não demonstraram um aumento por conta da pandemia. E aí, o que é interessante do nosso estudo é essa questão de que a gente usou o CIS-R para fazer essa avaliação, ao contrário de uma escala comum, né, que só vê uns pontos de depressão e faz uma somatória. A gente usou uma escala, um instrumento que realmente checa os critérios segundo a CID, né, que tem uma boa correlação aí com o DSM, que a gente usa bastante em pesquisa. E aí a gente rodou também uma análise para entender os fatores de risco, né? Então, independente dessa associação, né, dessa questão de ter aumentado ou não os transtornos mentais por conta da pandemia, a gente queria ver
quais eram as variáveis, né, quais eram as características que aumentam ou diminuem a probabilidade da pessoa apresentar transtorno mental comum nesse começo da pandemia. Então, à esquerda, você vê as características que aumentam o risco. Então, declarar não branco, sexo feminino, transtorno mental prévio, né, ou seja, um transtorno mental que aconteceu antes da pandemia, ter sintomas de Covid, preocupação com a renda e um estresse difuso, né, um estresse mais geral por conta de fenômenos relacionados à pandemia. À direita, a gente vê os fatores de proteção, que diminuem a chance de ter problemas de saúde mental durante a pandemia. Então, nós temos a idade acima de 60, ensino superior, relacionamentos adequados, de qualidade positiva, uma boa saúde física, né? E você concordar com políticas institucionais e municipais que têm relação com conter a Covid, né? As medidas de restrição, por exemplo. Então, esses são os fatores que tiveram uma associação estatisticamente significativa com ter problemas de saúde mental no começo da pandemia, segundo a medida que eu falei, que é a CISR. Daí, né, a gente não parou por aqui, né? A gente tem uma riqueza grande de detalhes, eu mostrei até agora o comecinho da pandemia, a gente tem dados, como eu falei no começo, que vão além desse comecinho da pandemia. A gente tem dados que vão até 2021, né? Então, num segundo paper que a gente está preparando, acabou de submeter, na verdade, né? Então, mostrando aqui praticamente em primeira mão para vocês, a gente procurou entender a trajetória de transtornos mentais comuns ao longo da pandemia, né? Então, a gente se utilizou da DAS, né, que é a Depression, Anxiety and Stress Scale, que é uma escala de 21 itens, que vai ter essa ideia mais dimensional de sintomas, não tanto categórico, diagnóstico, mas dimensional. E a gente usou uma técnica estatística para fazer o equivalente do CISR pré-pandemia com a escala DAS durante a pandemia. Então, por conta a gente não ter a DAS antes da pandemia, basicamente. E aí, aqui, o que a gente mostra é uma primeira análise mais simples, né, um pouquinho mais básica, que é mostrar a trajetória de forma geral. Então, último momento pré-pandemia, né, que é 2017, 2019, e aí vendo as médias ao longo do tempo até o último ponto, que é 2021, abril e junho. E aí vocês veem uma trajetória descendente, né, dos 2.705 indivíduos que proveram dados em pelo menos um momento do tempo. Mas as coisas não param por aqui. O que a gente queria entender nesse segundo paper é entender se tem subgrupos, né? Se tem grupos de pessoas mais específicos que têm trajetórias mais graves, ou trajetórias que melhoram, ou trajetórias que pioram, utilizando uma técnica estatística que permite a gente analisar os dados sem ter uma hipótese a priori. Então, eu não preciso ter um vício de pesquisador, de achar que aumenta ou achar que diminui, achar que é grande ou que é pequeno. Eu utilizo uma técnica que me permite olhar para os dados com uma certa neutralidade. Usando essa técnica, que chama Group-Based Trajectory Modeling, a gente encontrou 6 grupos de indivíduos que vão evoluir com transtornos mentais comuns ao longo da pandemia na nossa mostra do ELSA Brasil. Então, aqui é um pouco complexo, eu vou destacar apenas alguns pontos, né? Então, como vocês podem ver, o grupo 1, grupo 2, esses grupos que estão mais embaixo ali no gráfico, eles têm pouquíssima sintomatologia. Eles têm uma intensidade bem menor de sintomas depressivos e ansiosos. Então, a maior parte da amostra realmente não teve grandes problemas, por assim dizer, exceto algumas pequenas flutuações que você pode ver ali nos gráficos de baixo, mas que a gente acredita que não é tão clinicamente importante, já que, pensando nessa escala, uma diferença de 4, 5 pontos não é tão importante. Mas a gente vê 2 grupos interessantes, né? Primeiro seria o grupo vermelho, o grupo 6, que é quase 5%, né? O grupo vermelho, que já tem uma trajetória um pouco mais grave, né? Uma trajetória que está com uma sintomatologia mais elevada. São pessoas que provavelmente, durante a pandemia, tinham provavelmente um impacto funcional, né? Um prejuízo funcional mais importante. E a gente tem também esse grupo mais laranjinha, que estava aí moderado, né? Provavelmente tinha algum impacto, ou provavelmente um impacto subclínico.
E para fechar, o que é interessante também é que o grupo que é o mais grave, o grupo vermelho que eu acabei de comentar, ele tem uma trajetória descendente do ano passado para cá, né? Então ele vai flutuando ao longo da pandemia e ele tem um declínio bem importante aí, né? Que significa uma certa melhora, por assim dizer, já que diminuiu os sintomas, diminuiu a intensidade de sintomas. E aí a gente pegou esses dados, né? Então, com esses subgrupos, a gente fez uma análise para entender fatores que estivessem relacionados a esses subgrupos. E aqui eu estou fazendo um destaque do grupo mais grave, né? O último grupo que eu mostrei ali, o grupo vermelho, o grupo 6. Então, a gente mostra que a idade acima de 60, a renda familiar maior e ser fisicamente ativo são fatores de proteção. E todas essas variáveis que eu estou mencionando, elas são pré-pandemia, não são variáveis da pandemia, são variáveis avaliadas pré-pandemia. E os fatores de risco foram o sexo feminino, transtorno mental prévio, mensurado especificamente pelo CISR antes da pandemia, e ter eventos adversos na infância e ao longo da vida, né? Eventos traumáticos, eventos negativos ao longo da vida. Então, essas são as variáveis que estiveram associadas a essa trajetória mais grave. E daí, né, a gente ainda tem, né, para fechar um pouco essa parte do ELSA, a gente tem planos, né, de continuar fazendo a avaliação dos sujeitos que participaram do ELSA, né, durante a pandemia, provavelmente ano que vem, com pelo menos mais uma onda de avaliação. A gente tem também, com os dados que aconteceram em 2020 e 2021, muito mais análises para serem feitas, papers que estão sendo produzidos nesse exato momento. Então, tem uma riqueza de dados muito grande e a gente também está fazendo parte de um consórcio que tem a ver com a Harvard, com Oxford, na qual o André Brunoni é um dos líderes, que a gente vai poder analisar os nossos dados junto com outras coortes na Europa, nos Estados Unidos, África, Ásia e assim por diante, na qual a gente vai conseguir reunir mais de 1 milhão de participantes, né, somando todas essas coortes, para poder entender, de fato, a diferença aí do impacto para o continente, para o país e assim por diante. Eu vou pegar esses momentos finais aqui, tentando evitar estourar o tempo, mas só para fazer um panorama dos estudos internacionais até então, tá? Pegar esses minutos finais para falar um pouco disso. E aqui eu vou focar especificamente nas meta-análises, né, nas revisões sistemáticas que saíram até então. O Rafael já comentou de uma delas, né? Vou falar dela também. Então, eu vou passar aqui rapidamente sobre os principais que saíram até então. Então, a gente teve uma dessas primeiras, né, que vai avaliar o impacto da pandemia na depressão, na população mundial, mostrando que a depressão tem uma prevalência média de 17% e que, ao contrário do que a gente achava inicialmente, não teria um impacto maior nos profissionais de saúde, né? Isso quando você agrega todos os profissionais, não só necessariamente aqueles que lidaram com a linha de frente. Essa outra meta-análise, também bem interessante, essa saiu esse ano, ela vai mostrar que a pandemia teve um efeito, né, na população mundial, e aqui, especificamente, estudos que compararam pré-pandemia com durante a pandemia, mas vai mostrar que esse efeito ele não tem uma significância estatística para quase todos os desfechos da tabela, apenas para ansiedade e depressão, e os tamanhos de efeitos são pequenos, né? Então, começa essas primeiras meta-análises mostrar que o impacto não era tão grande quanto se pensava. Tem essa outra aqui também, na verdade, isso aqui é a mesma, só a única diferença é o forest plot. Eu vou passar para a próxima, que essa daqui também é bem interessante, porque ele já foca também pré-pandemia e pandemia, e aí com um pouco mais de estudos, e aí ele vai mostrar também uma diferença pequena, e aqui a diferença é uma diferença de média padronizada, então de 0,10, né, 0,1, então significa 10% de um desvio padrão de diferença, né? Então, mostrando que o efeito da pandemia na saúde mental ele é pequeno e o maior deles é no início da pandemia. Um outro dado bem interessante, né, é essa questão do suicídio, né, o quanto que tinha muito uma hipótese de aumentar o suicídio. Esse primeiro estudo, que vai juntar 21 países, ele vai mostrar que não teve esse aumento de dados de suicídio em praticamente nenhum país, e, pelo contrário, tiveram países que diminuíram o suicídio, né, como, por exemplo, o Canadá. Essa outra meta-análise, na verdade, é uma revisão sistemática bem interessante, porque ela é uma Living Systematic Review, então ela é uma revisão sistemática que é atualizada a todo momento. Ela também não demonstra
que houve um aumento aí dos suicídios por conta da pandemia, com exceção dos dados do Japão, que mostraram uma queda no começo da pandemia e depois um aumento. E esse é um dos melhores estudos até o momento, né? O Japão tem bastante tradição nesse tipo de estudo. E aí também teve um bom estudo feito no Peru que mostra uma queda, né? Ao contrário do que a gente imaginava, um aumento, teve uma queda aí. E aí teve essa outra meta-análise que saiu numa das revistas do Lancet, que vai mostrar que uma população que, de fato, sofreu bastante com a pandemia é a população de mulheres mães, né, seja durante o período pré-natal ou pós-natal, com aumento de uma série de desfechos, né, relacionados ao período perinatal, mas principalmente também em relação à depressão. Então, esse é um subgrupo bem importante aí. Um outro subgrupo que sofreu bastante o impacto da pandemia, só que no sentido que talvez no começo não se previa tanto, é a população com transtornos mentais. Essa meta-análise super recente vai mostrar que pacientes, né, pessoas que de fato receberam diagnóstico de algum problema de saúde mental com diagnóstico mesmo, né, com instrumento diagnóstico, eles têm uma maior propensão, uma maior probabilidade de mortalidade por conta de Covid-19 e também uma maior chance de hospitalização. Então, essa é uma população também que sofreu bastante o impacto. Aí, não tanto aqui o foco com o agravamento da saúde mental, mas o foco no aumento da mortalidade, da hospitalização por conta do Covid-19. E aí temos também, para fechar aí esse escopo de meta-análises, aqui o Rafael já comentou no começo, que saiu praticamente agora, né? Não deu nem um mês, eu acho que essa meta-análise saiu, se não me engano, se bem me lembro, que, ao contrário das outras que eu mostrei, ela vai mostrar que, de fato, teve um aumento, né? Então, essa meta-análise ela não é uma meta-análise tradicional, né? Ela é uma meta-análise que trabalha muito com modelagem estatística e matemática, muito mais no campo de uma questão de fazer uma previsão, de fazer modelos que estimam dados, do que as meta-análises que eu mostrei previamente, que de fato trabalham com dados brutos ali. Então, eles realmente vão mostrar que teve um aumento global em transtornos de depressão e de ansiedade, né, que vão somar mais ou menos 50 milhões de casos adicionais de depressão e por volta de 70 milhões de casos adicionais de ansiedade, né? E aí eles têm esse gráfico aqui que vai mostrar o quanto que aumentou, né, quanto que aumentou de transtornos mentais por país. E aqui vale uma limitação dessa meta-análise, ele está mostrando todos os países, né, e mostrando quanto que aumentou todos os países, e, por exemplo, o Brasil ali, só que, na verdade, eles não têm dados do Brasil e não têm dados da maioria desses países que vocês estão vendo na tela. Por exemplo, o Elsa Brasil poderia ter sido feito parte dessa meta-análise, mas não fomos convocados para prover uma amostra para eles. Então, eles trabalham com estimativas, como eu falei, né? São modelos matemáticos que produzem estimativas de dados. E aqui, por último, eles mostram o quanto que aumentou, né, a morbidade, né, o quanto que aumentou o DALY, né, que é essa questão de anos de vida perdidos por disability, né, por prejuízo funcional, e essa parte roxinha e laranjinha seria a parte que é adicional por conta da pandemia, tá? Então, essa meta-análise, ela, de fato, mostra que teve um aumento significativo aí. Então, para fechar essa aula, para não estourar aqui o tempo muito mais, a gente agora fica, né, nessa... Eu fiz um pouco narrativa cronológica, né, das meta-análises, dos estudos. A gente fica, então, com a dúvida. Será que a pandemia ela foi uma pequena gota, como mostrou as primeiras meta-análises, que a diferença é pequena? Ou será que ela é um grande tsunami, como mostrou essa última meta-análise do Lancet ali, né? Então, como uma pessoa que tem estudado bastante o tema, como um especialista que tem mexido com esses dados, eu acho que ainda fica um pouco na dúvida, né? Eu acho que vale a pena esperar um pouco para entender um pouco melhor essa última meta-análise que saiu, esperar novas meta-análises, né? Meta-análises que vão incorporar outros estudos e novos dados para a gente ter uma maior clareza do que realmente aconteceu. E também vale lembrar que a pandemia não terminou, né? A gente tem um pouco essa sensação de que acabou, porque a vacina chegou e etc., mas a gente tem muita coisa aí para ser desenrolada e principalmente entender aí essa questão do pós-pandemia. E para fechar, independente dessa questão da saúde mental ou não, o que vale a pena dizer, né, é que assim, a pandemia afetou, sim, com certeza, outros desfechos, como, por exemplo, essa meta-análise que vai mostrar que aumentou a violência doméstica
E também a gente não pode esquecer o impacto sociodemográfico, socioeconômico, milhares, milhões de pessoas que perderam emprego, crianças que deixaram de estudar, que tiveram um ensino precário, famílias que perderam seus entes queridos e teve um impacto muito forte emocional. Então, não tem como negar, independente da meta-análise que vai para o lado de ter mais aumento ou menos aumento de problemas de saúde mental, a gente sabe que teve outros impactos para além da questão da saúde mental, que a gente só vai entender provavelmente ano que vem e daí por diante, né? Então, a gente precisa de mais estudos, principalmente longitudinais, que comparem pré-pandemia e pós-pandemia. Para fechar aqui, eu queria agradecer o International Life Science Institute do Brasil. Obviamente, agradecer também o professor André Brunones, pesquisadores do ELSA Brasil, né, que me permitiram trabalhar com esses dados da coorte, poder produzir essa apresentação, e o Pedro Bach, que tem trabalhado bastante comigo nessas análises, nessas apresentações. Quem tiver dúvidas, quiser conversar, quiser, né, mandar alguma questão para mim, tem aí o meu e-mail, meus links para as redes sociais, então fiquem à vontade aí se tiverem qualquer questão. Então, mais uma vez, obrigado. E volto aí a palavra para o Rafael. Muito obrigado, pessoal. Daniel, muito obrigado pela apresentação. Foi muito bacana ter uma visão geral, né? Gostaria de lembrar as pessoas aí que tem o Q&A, né? O QA ali, né? Questions and Answers, do lado do ícone participantes, né? Que por ali vocês podem mandar suas perguntas e ao final tanto o Dr. Daniel quanto o Dr. Tak vão estar respondendo as perguntas aí para todos vocês, né? Gostaria de apresentar o Dr. Tak para vocês, né? Que eu conheço já há muito tempo, foi meu chefe, foi meu supervisor, né? O Dr. Tak Cordaz, ele tem mestrado e doutorado em medicina, né? Pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele coordena a assistência clínica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Além disso, ele é coordenador do Programa de Transtornos Alimentares do Amburim, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, o qual eu participei enquanto residente, né? Então, e muito sólido e de muita longa data, né? O Dr. Tak ainda é professor dos programas de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da USP, do Programa de Neurociências e Comportamento do Instituto de Psicologia da USP e do Programa de Fisiopatologia Experimental da USP. Ele vai falar um pouco para a gente sobre transtornos alimentares na pandemia. É um grande prazer estar aqui com ele agora. Eu passo a palavra. Eu só queria perguntar a vocês se é visível a aula. Sim. É visível? Ótimo. Bom, eu queria agradecer imensamente a Ilse pelo convite. Gostaria de agradecer também a Flávia Goldfinger, muito querida há muitos anos, e mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio do convite, que, além de me oferecer essa possibilidade de falar com todos vocês, me oferece também a possibilidade de rever o professor Rafael Souza, depois de um tempinho aí, acho que a gente faz tempo que não se vê, e de conhecer o trabalho do professor Daniel Fattori, que eu fiquei bastante impressionado. Esse lacinho preto aí em cima é a minha homenagem aos familiares e amigos de mais de 600 mil brasileiros mortos durante a pandemia, e ainda bem que a Flávia disse que as opiniões aqui expressas não são da Ilse, são de cada um dos palestrantes, porque assim eu posso livremente dizer que todos nós sabemos exatamente o que aconteceu para chegarmos nesse número. Bom, rapidamente, para quem não acompanha a área, os transtornos alimentares incluídos na 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5, são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar, que
foi reificado como um novo transtorno, o transtorno purgativo, o transtorno alimentar restritivo evitativo, famoso TARI, que vem sendo bastante pesquisado, a síndrome alimentar noturna, a síndrome de ruminação e a pica. A gente vai falar, basicamente, dos 3 primeiros em função da sua importância epidemiológica. E, só para vender um pouquinho o nosso peixe, o Daniel falava dos transtornos mentais comuns, né? E eu vou dizer para vocês que, ao contrário do preconceito de que transtornos alimentares são muito raros, se eu fosse uma anorexia nervosa entre 0,5% e 1% da população, bulimia de 1 a 1,5%, e transtorno da compulsão alimentar 3,5%, a gente passa de 5% ou 6%, o que é mais do que TOC, por exemplo, mais do que outras patologias que são frequentemente pesquisadas. Isso faz com que a gente vai apresentar aqui ainda careça de números mais consistentes. Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem. Mas, antes de mais nada, lembrar aos senhores que, quando eu falo de anorexia nervosa, eu estou falando de um quadro que é apresentado por uma restrição da ingestão de energia, o que leva a um baixo peso importante, um baixo peso diante do que se esperaria para a idade, para o sexo, para a trajetória de desenvolvimento. Esse baixo peso é definido como menor que o minimamente normal. Há um medo intenso do ganho de peso e uma perturbação na forma de vivenciar o peso. Na bulimia nervosa, nós temos episódios recorrentes de comer compulsivamente. Um episódio compulsivo caracteriza-se por dois principais rasgos fenomenológicos. Um que é quantitativo, comer num período curto de tempo, de cerca de 2 horas, uma quantidade muito maior de comida do que a maioria das pessoas comeria. Desconfigurou aqui o meu slide, mas vamos lá. E o segundo é qualitativo, a sensação de perda de controle que esse indivíduo tem. E, associado a isso, práticas compensatórias, basicamente, principalmente o vômito. A gente teve uma diminuição desse sarrafo no DSM-5, então os episódios devem ocorrer pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. O transtorno da compulsão alimentar, mais recentemente estudado, é caracterizado por uma ingestão... Bom, vamos repetir o que a gente falou para a bulimia nervosa, os critérios qualitativo, quantitativo, né, de tempo e de grande quantidade. Os episódios de compulsão periódica estão associados a comer muito mais rapidamente que o normal, comer até sentir-se desconfortavelmente cheio, comer uma grande quantidade de alimento na ausência de fome, comer sozinho em função da vergonha, do pejo, pela quantidade que o indivíduo está sentindo, e a repulsa após alimentar-se. Nós vamos lembrar que a compulsão alimentar, o transtorno da compulsão alimentar, não está associado a comportamentos purgativos. Em março, abril de 2020, a Associação Brasileira de Psiquiatria formalizou uma força-tarefa, da qual um dos coordenadores, para discutir o que a gente esperaria de alterações de nos transtornos alimentares durante a pandemia. E a nossa avaliação teórica à época dizia que esperaríamos um agravamento, uma restrição calórica que seria agravada em nossos pacientes, um aumento da ingestão que incluía beliscamento, que é algo que a gente encontra bastante em pacientes pós-cirurgia bariátrica, aumento de episódios bulímicos, aumento de métodos purgativos e aumento de atividade física. Esta era uma leitura de gabinete, vamos dizer assim. E já em 2020, esse artigo seminal da Brooks dizia que os fatores de estresse, e isso ela estava levando em conta pandemias anteriores, né? Estava bem no comecinho, né? Publicado no Lancet,
quarentena, mudança de hábitos, que é algo importante para transtorno alimentar, incerteza. Antes a gente tinha ou fazia as coisas de uma maneira automática, hoje as coisas passaram a ser mais estudadas, mais ritualizadas, esse termo é importante. O medo, a frustração, o tédio, e já se dizia que alguns fatores são fundamentais para a preservação da saúde mental ou para a redução do estresse, que é informação. Informação que não quer dizer fake news, informação quer dizer informação clara, informação científica, né? Informação essencial, né? Suplementos, ou seja, suprimentos, perdão, quer dizer, a certeza de que não vai faltar arroz, de que a inflação não vai comer boa parte do seu salário, de que as pessoas vão continuar comendo e tendo víveres durante essa situação. Então, a gente já tinha uma leitura anterior do que havia acontecido em pandemias anteriores. O que a gente previa também, dentro dessa leitura de gabinete, é que a gente teria uma piora do quadro clínico por alguns eventos estressores, né? Então, pacientes com anorexia nervosa purgativa, pacientes bulímicos e pacientes com compulsão alimentar piorariam em função do que se esperava de um armazenamento e maior disponibilidade de comida nas casas. Hoje, essa disponibilidade de comida é reduzida, não porque a pandemia está melhorando, mas porque a inflação está deixando mais gente na linha da miséria. Falta ou escassez, ou mesmo dificuldade na aquisição de alguns produtos alimentícios. Vamos lembrar que os pacientes com transtorno alimentar restritivo evitativo têm uma dieta absolutamente, como diz o próprio nome, muito restritiva, e o temor de faltar algumas dessas coisas aumenta a ansiedade, aumenta o estresse. Maior dificuldade para realizar atividades físicas, não só porque você não pode ir para a academia, mas porque você está vivendo ao lado de familiares que estão vigiando indivíduos que têm atividade física compulsiva que poderiam ter. O confinamento domiciliar, levando ao maior contato com membros de família, e quem trabalha com transtorno alimentar sabe que a interação familiar e, posteriormente, terapia familiar e orientação familiar são questões importantes na manutenção do quadro ou na piora do quadro clínico. Há uma maior exposição a imagens e mensagens de mídia social sobre alimentação, forma corporal e peso relacionados a esse período. E já imaginávamos um aumento da ansiedade e sintomas depressivos. Os eventos estressores, a gente já dizia, a cobertura exaustiva e mensagens conflitantes durante a pandemia pela mídia, regras e recomendações sanitárias, e aí, uma coisa que nos aconteceu durante a pandemia, redução do número de leitos para internação e para o atendimento ambulatorial, levando à piora clínica dos pacientes já com transtornos alimentares. Uma redução, isto é de gabinete, a gente está imaginando isso em março de 2020. Uma redução do atendimento presencial e substituição parcial ou total online. A gente acreditava que esses fatores iriam levar a uma piora importante dos nossos pacientes. Mais que isso, o que eu costumo dizer é que, se você me apresenta um paciente com transtorno alimentar sem comorbidade, eu vou pedir para a gente reexaminá-lo, porque comorbidade em psiquiatria, e mais ainda em transtorno alimentar, é muito mais uma regra do que uma exceção. Mais de 90% dos pacientes com transtorno alimentar apresenta quadros depressivos, distímicos, transtorno bipolar do humor, transtorno déficit de atenção hiperatividade, que é muito frequente nas compulsões alimentares, transtornos ansiosos, toque, transtorno dismórfico corporal, uma piora dos rasgos fenomenológicos dos transtornos de personalidade, abuso, dependência de álcool e drogas, e piora dos transtornos do impulso. Ou seja, o que a gente previa é, você vai ter uma piora da comorbidade desses pacientes,
e você vai ter, consequentemente, uma piora do comportamento alimentar. Uma das coisas mais frequentes, uma das comorbidades mais frequentes, é a associação anorexia nervosa com dependência ou transtornos ligados ao álcool. Isso é tão frequente que deu origem a termos como drunkorexia e alcoorexia. O Brasil registrou um aumento de 17,2% no consumo de maconha e 13,5% no consumo de álcool durante a pandemia, segundo a Global Drug Survey. E a Fiocruz fala de um aumento de 8% do consumo de álcool. Tá? A prevalência de dependência de álcool entre pacientes com anorexia varia entre 9% e 25%, até 50%, segundo alguns trabalhos, em bulimia nervosa, e até 19% em pacientes com transtorno da compulsão alimentar. Portanto, um aumento do consumo de álcool vai impactar no comportamento alimentar desses pacientes. Foi levantada a hipótese de que a pandemia pode exacerbar fatores de risco para comer em excesso ou ganho de peso, especialmente em populações vulneráveis, como crianças e indivíduos com transtorno alimentar e obesidade, já no início dos anos de 2020. O Fernandes Aranda, chefe de um grupo em Barcelona, já relata, em início de 2020, ou meados de 2020, preocupações aumentadas sobre o risco de serem infectados com Covid-19, interrupções no trabalho e no tratamento, levando a piora de transtorno alimentar, bem como piora da ansiedade e do estresse nesses pacientes. Como medida de emergência, ele propõe, em meados de 2020, aumentar ferramentas de telemedicina para essa população, né? E já dizia, no entanto, não temos estudos para examinar a eficácia e a aceitabilidade desse recurso por parte dos pacientes. Um grande número de escalas rapidamente surgiu para avaliação psiquiátrica e psicológica dos pacientes com transtornos psiquiátricos e para o diagnóstico precoce de pacientes que adoeceriam, né, durante a pandemia. Né? Escalas para ansiedade, escalas para estresse pós-traumático, né? Escalas ligadas a toque, para contaminação, escala para xenofobia, para comportamento compulsivo. Né? Bom, o Aranda, já em 2021, o mesmo autor que dizia, olha, vamos começar a atender em telemedicina, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Ele estuda 121 pacientes com transtorno alimentar em 6 países, usando uma das escalas anteriores. Todos os pacientes estavam em tratamento quando aconteceu um lockdown. E aí, o que muito me surpreende, e que surpreende o resto da literatura, é que ele diz que todos os pacientes dele, ou um número significativo dos pacientes dele, estava muito feliz com o atendimento em telemedicina e que os pacientes obesos, candidatos à cirurgia bariátrica, tiveram até uma redução de peso e melhora das suas condições psicológicas. Vamos lembrar que comorbidade em pacientes que buscam cirurgia bariátrica é elevadíssima, particularmente depressão e compulsão alimentar. Então, não haver uma piora dos quadros de anorexia, bulimia, não haver uma piora dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, muito nos surpreendeu. Isto não é o que a literatura, ou a maioria da literatura, e volto a repetir, a gente tem muito poucos dados para transtorno alimentar, mostra. Esse é um estudo nacional mostrando que mesmo indivíduos, né, que não têm transtorno alimentar, profissionais de saúde, têm uma piora de alguns sintomas, particularmente, né, de mudanças no seu comportamento alimentar. Aumento do consumo de álcool, mudanças em sua atividade física
e mudanças em sua dieta, ou seja, mesmo indivíduos que não têm transtorno alimentar. Aqui é uma população de saúde. Esse estudo do Patrício Philippou, na Austrália, ele mostra o seguinte: ele pega grupos de transtornos alimentares que foram encontrados aumento de comportamento de restrição, compulsão, purgação e exercício. E diz o seguinte, a exemplo do que a gente viu anteriormente em profissionais de saúde. Na população em geral, os comportamentos de restrição e compulsão alimentar aumentaram na população geral, menos do que na população com transtorno alimentar. Então, o que ele diz é, esse estudo tem implicações importantes no monitoramento de pacientes com transtorno alimentar durante a COVID-19. E os impactos da saúde mental e do comportamento alimentar e aumento de atividade física, aqui ele não fala de atividade física compulsiva, mas no aumento de atividade física na população geral também ocorreu. Esse estudo alemão acompanha 159 pacientes com anorexia nervosa que tiveram alta hospitalar em 2019. E, através de uma pesquisa online, pacientes com anorexia nervosa, ele avalia sintomas de mudança nesses pacientes com anorexia nervosa. Aspectos psicológicos, utilização de cuidados de saúde, estratégias desses pacientes. Houve uma piora em 70% dos pacientes em suas preocupações com alimentação, com forma, com peso, quer dizer, imagem corporal e peso. Uma piora na necessidade compulsiva de realizar atividade física, na sensação de solidão, tristeza e inquietação anterior. E aí, diferentemente do trabalho inicial, que me parecia muito otimista, diminuiu o acesso a psicoterapias presenciais e a visitas a clínico geral. Vamos lembrar que em transtorno alimentar, visitas ao clínico, ao psiquiatra, ao nutricionista são fundamentais no sentido de verificação de peso. Isso é um parâmetro muito importante. Terapia de videoconferência foi usada apenas por 26% desses pacientes e contato telefônico por 35%. Ou seja, os pacientes não aceitaram adequadamente os recursos oferecidos que não fossem os anteriormente oferecidos, ou seja, o atendimento presencial. Durante os 12 meses da Covid, o número de internações hospitalares entre adolescentes de distúrbios alimentares na Escola de Medicina de Michigan dobrou. De acordo com a análise dos dados de prontuários médicos americanos, em 80% dos hospitais, houve um aumento de 25% no número de pacientes adolescentes com transtorno alimentar, desde março de 2020. E aí eu já levanto a bola um pouquinho para o Daniel, depois no debate, e acho que é uma coisa que vale a pena discutir, a faixa etária dos pacientes ou dos indivíduos que foram acompanhados, quer dizer, tem uma idade média de 60 anos. Quando nós estamos falando de transtorno alimentar, início de transtorno bipolar, o Rafael sabe melhor do que eu, transtorno do pânico, são indivíduos jovens. Então, certamente, a gente não iria pegar naquela corte específica que o professor Daniel mostrou. Uma associação americana, National Eating Disorder Association, relatou um aumento de 40% nas chamadas solicitando ajuda. E aí eu vou dizer para vocês que no Instituto de Psiquiatria nós tivemos o fechamento de uma enfermaria. Nós não atendemos até agosto ou setembro por causa da falta de vacina, e profissionais de saúde mental passaram a atender apenas online e houve uma redução do atendimento de mais de 70%. Atualmente, ainda os profissionais agora vacinados estão voltando aos poucos para o atendimento. E o que a gente vê na experiência clínica é uma piora importante dos pacientes e o que era esperado. Quer dizer, novos casos
a gente não consegue dizer em termos de transtorno alimentar. Mas todo mundo que me diz que não houve a tal propalada epidemia de transtornos mentais como se esperava, eu gostaria de lembrar que a literatura mostra que até 3 anos depois, indivíduos apresentam transtorno do estresse pós-traumático, episódios de depressão, episódios psicóticos, ou seja, o estresse crônico, a epidemia não acabou, como os colegas disseram. Então, o estresse crônico pode começar a apresentar essa piora daqui a 1 ano, daqui a 2 ou daqui a 3. Quer dizer, nós temos ainda uma necessidade de seguir esses nossos pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tacchi, pela apresentação. Muito bacana a gente ter essa visão geral aí dos transtornos alimentares, né? Já vou pegar aqui algumas perguntas aqui que o pessoal mandou, né? Então, a primeira pergunta, né, foi a seguinte: no começo da pandemia, a percepção das pessoas é que estar em casa, poder cozinhar, ia levar uma alimentação mais saudável, mas isso aí parece que não foi a tônica geral, né? O que isso aí, vocês têm a impressão de que depressão e ansiedade influenciaram, né? Porque tem alguns dados, por exemplo, aquilo que eu vinha falando, né, no início, né, de mais uso de alimentos ultraprocessados e a palavra que tinha me faltado que você usou, doutor Tacchi, o beliscamento, né? Então, eu queria saber de vocês como é que vocês veem isso daí, né? O que pode ter mexido, tanto o doutor Daniel quanto o doutor Tacchi? Daniel? Posso comentar, primeiro fazer um comentário, assim, o único estudo que eu conheço que avaliou de forma um pouco mais séria esse tema da nutrição na pandemia, e assim, já diga de passagem aqui, um parênteses que não é a minha área, obviamente, mas o que eu conheço é a coorte Nutrinet, né, da professora Renata, lá da Escola de Saúde Pública, da USP, e que vai mostrar, no começo da pandemia, pelo menos, né, seguindo umas 10 mil pessoas, que aumentou o número de pessoas com alimentação saudável, apesar de ser um aumento modesto, e alimentos não saudáveis, né, ultraprocessados, não teve aumento nem diminuição. Então, esse é o único dado que eu conheço que é um pouco mais objetivo, né, um pouco mais fora aí do campo da opinião e etc. Agora, realmente, a nutrição é uma área bem difícil de ser estudada, acho que ela é talvez até mais difícil que a nossa, né, professor Tacchi, porque é difícil mensurar, né? Então, acho que vai ter que esperar mais estudos para entender, né? E como a gente falou, a pandemia não terminou, somente no Brasil, né, que teve um impacto aí socioeconômico muito mais importante que em outros países. Então, é legal tentar entender como que vai ser esse futuro aí. Mas, como eu falei, o que eu conheço até agora mostra que não teve um aumento específico, não, de alimentos não saudáveis. Eu acho que a gente não tem dados para dizer isso. Obviamente, o início da pandemia, e aí vou falar como clínico, trouxe, e aí é um recorte, da classe média para cima, a ideia de que eu vou aproveitar isso para cozinhar de maneira mais saudável, vou trabalhar em casa, home office parecia para todo mundo uma coisa extraordinária, e o que a gente viu depois são vários trabalhos mostrando que home office está relacionado com transtornos emocionais, com transtornos psiquiátricos, tem até uma síndrome do home office aí sendo descrita. Então, de fato, eu acho que esse primeiro entusiasmo de que eu vou ser mais produtivo, eu vou ler um monte de coisa, eu vou cozinhar mais saudavelmente, eu vou passar a trabalhar em casa, se mostrou frustrado com o correr do tempo. Eu conheço um trabalho que fala de um aumento de 5 quilos, em média, nas mulheres francesas, após 1 ano de pandemia. Mas acho que esse é o único que eu conheço. Tá joia. Não, bacana aí vocês trazerem também. Realmente é um tema que precisaria ser mais estudado, né? Uma coisa bem específica, né? O quanto a mais de alimento ultraprocessado realmente teve. E voltando por um tema que vocês já de alguma forma entraram, né? Eu acho que aqui a próxima pergunta é isso.
dentro da pandemia, o que a gente tem visto, né, o acometimento, o Daniel trouxe uma coorte que é seguida desde 2008, né? Então, quer dizer, o pessoal já era funcionário da USP em 2008, ou seja, o pessoal não é muito jovem. E aqui a pergunta e a gente tem visto, os dados mostram que a piora de ansiedade e depressão nos estudos aparece nas pessoas mais jovens. Aí, aqui fazer uma pergunta também que, de alguma forma, é clínica, né? Então, é o seguinte, né? A percepção do tempo é diferente para crianças e adultos. Vocês teriam dados ou percepções que tenham tido a respeito de como esse período afetou a saúde mental de crianças? E, realmente, de adolescentes, de adultos jovens, eu vi mais dados. Eu gostaria de saber se vocês sabem sobre crianças, como é que foi a pandemia. Bom, Posso comentar um pouco? Pode falar, professor. Daniel. Não, eu ia falar que, na verdade, a minha área original era muito mais infância e adolescência. Comecei a trabalhar com adulto agora só, na verdade, foi o professor André. E, obviamente, estou mais ligado nos dados de adulto, mas o que eu tenho percebido na literatura de infância e adolescência durante a pandemia é uma qualidade muito limitada, assim. Enquanto a gente viu esses estudos que eu mostrei de coortes de adultos que seguiu durante, antes, pós-pandemia, na parte de criança e adolescente a qualidade está muito limitada, assim. Geralmente você tem dados que vão mostrar durante a pandemia, e aí a gente tem até um dado disso, né? Eu trabalho com o professor Guilherme Polanzik, né? Que talvez é a figura mais importante ali do IPQ na parte de infância. A gente fez um estudo, mas a gente não tinha dados pré-pandemia. Então, a gente mostra que teve um impacto. A gente mostra que teve impacto na parte de depressão, ansiedade, mas a gente, infelizmente, não pode comparar com o pré-pandemia, né? Então, fica esse adendo aí. Estou puxando aqui mais essa parte mais empírica, não tanto clínica, né? Então, acho que é isso. Desculpa ter te interrompido, professor Taki. Imagina. Eu, exatamente por causa da questão da comorbidade com toque, eu fui dar uma olhada o que a gente tem de infância e adolescência com piora de sintomas obsessivo-compulsivos. A gente sabe que muitas das nossas pacientes anoréxicas têm uma personalidade pré-mórbida, anancástica, né, rígida, ou uma associação. Saiu no Psychiatry Research de 2020, o TANIR, mas aí é uma avaliação na universidade dele, universidade de... como ele é da Turquia, eu nem olhei direito, sabe? Grego não olha muito essas coisas. Mas é uma universidade turca onde ele avalia crianças e adolescentes com toque, e ele encontra uma piora de obsessões de contaminação e de comportamentos compulsivos, de limpeza, lavar as mãos, etc. O que seria esperado, na medida que a contaminação e o estímulo à limpeza o tempo todo com álcool hoje virou um comportamento reforçado. Então, ele tem uma piora clínica dos adolescentes e crianças acompanhados no serviço deles por toque. Eu acho que, exatamente como o professor Daniel falou, eu não achei estudos grandes, achei alguns estudos regionais falando de piora de crianças e adolescentes. O que a gente vê clinicamente, certamente, é que crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sofreram demasiadamente nessa pandemia, na medida que a boa parte deles não conseguiu acompanhar estudos online. Quer dizer, foi algo evidente do ponto de vista clínico que adolescentes e crianças que têm já um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade foram extremamente prejudicadas no estudo online, né? No estudo à distância. Acho que o Daniel concorda, não é? Não, isso com certeza. Posso fazer um último comentário só, ainda pegando o gancho nesse tema, que eu trabalhei junto com o professor Guilherme, a nossa equipe, a gente está fazendo agora, né? A gente começou, acho que faz pouquíssimas semanas, um ensaio clínico justamente sobre esse tema, na qual a gente está oferecendo psicoterapia gratuita, online, para crianças e adolescentes com problemas de ansiedade e depressão. A gente está testando um modelo que a gente desenvolveu
um protocolo de psicoterapia específico para esses problemas que desenvolveram durante a pandemia, né? Então, quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais, é o estudo Jovens na Pandemia. A gente pode achar tanto pelo website quanto pelas redes sociais. E lá, nas nossas redes sociais, a gente fez alguns posts sobre esses achados do primeiro estudo que eu comentei. Porque esse segundo estudo, que é uma intervenção, ele é acoplado no primeiro, que era o estudo mais epidemiológico. Então, a gente tem uns dados bem legais lá para quem tiver interesse. Bacana, bacana mesmo, hein, Daniel? Bacana, legal saber que você, o Guilherme, estão realizando esse trabalho e bacana também, doutor Taki, aí, o que você trouxe aí, realmente o toque, né, que é, para algumas pessoas reforçar essa coisa da limpeza. Eu tive paciente com toque falando isso, não, mas em todo lugar se fala para lavar a mão. Então, clinicamente, a gente sentiu isso mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, né? A pergunta se tem alguma coisa já, também a pessoa pede impressão clínica, mas também seria interessante estudos. Agora que a gente está tendo uma vacinação, agora que a gente está mudando, a pandemia está aí, como o doutor Daniel falou, mas a gente está mudando as feições, né? As pessoas estão saindo de casa. Vocês estão notando clinicamente ou epidemiologicamente em estudos, tem já alguma mudança com essa abertura, com alguma diferença? Posso comentar só pelo Elsa Brasil, que, como vocês viram pela trajetória, quando eu mostrei, o grupo que era o mais grave, né, que era a trajetória mais grave, os 5% mais ou menos, se você reparar, o declínio, né, que vai significar uma melhora, ele acontece justamente esse ano. E daí, provavelmente, a gente discute, né, isso já está no paper, a gente discute que deve ter a ver com o declínio dos casos, o declínio da mortalidade, o advento das vacinas, né? E como a gente tem o viés aí dessa amostra ser uma amostra primariamente de funcionários da USP, pessoas que não necessariamente estão mais na USP, mas a maioria na USP, teve um acesso, né, um pouco mais privilegiado aí à vacina inicialmente, principalmente quem é profissional de saúde, e também o São Paulo teve um acesso um pouco mais privilegiado. Então, a gente acha que teve a ver com isso. Não conheço outros estudos ainda que fizeram esse tipo de mensuração, mas é bem plausível, né? Muito, muito plausível que esse alívio de um possível fim da pandemia, agora eu estou vacinado, etc., do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de saúde mental, é um efeito poderoso, né? De eu finalmente me sentir confortável. Aí, falando agora como psicólogo, não tanto como epidemiologista, né? O quanto que eu vou me sentir mais confortável, finalmente poder sair de casa, finalmente ter maior segurança. Isso daí, com certeza, um impacto imenso, assim, né? Na vida de uma pessoa. Do ponto de vista de pesquisa, eu não conheço nenhum trabalho, mas eu queria, antes da gente encerrar, levantar uma outra questão, que são os transtornos psiquiátricos ligados ao Covid. Quer dizer, a gente está vendo toda uma propaganda oficial de 30 milhões, 40 milhões, sei lá, de pessoas curadas. Vamos lembrar que essa história de curadas é mais ou menos. A gente tem um número muito grande, cada vez maior, de gente com síndrome da fadiga crônica. Nós, clínicos, estamos vendo cada vez mais gente que sai de uma internação, em geral, os casos mais graves, com doenças neurológicas, com questões cognitivas importantes, com quadros depressivos. A gente tem recebido gente que nunca teve depressão com quadro depressivo, ataques de pânico, episódio de mania, ou seja, o pós-Covid também é um tema extremamente sensível e delicado para os profissionais de saúde mental. Já existem estudos, alguns estudos, particularmente de neurologistas, falando na fase aguda, né, de delírio, de distúrbio cognitivo, de distúrbio de marcha, e a gente já está vendo pacientes que pós-Covid apresentam sequelas psiquiátricas, né? Tem estudos mostrando que a síndrome da fadiga crônica, o indivíduo pode demorar até 1 ano para melhorar. Então, acho que essa é uma outra população que curou-se de Covid, não significa que viveram felizes para sempre. A gente tem uma outra população aí que merece os nossos cuidados em saúde mental. Bem lembrado, doutor Taki. Eu estou
Eu estou ainda com um grau de anosmia ainda depois de 5 meses do meu Covid. Então, e pegando vacinado. De fato, provavelmente pegou ali alguma região ali, sistema nervoso central. Isso a gente vê mesmo no nosso dia a dia, vê pessoas mantendo algum grau de déficit cognitivo, né? Pós-Covid, né? É muito sério isso, né? E em alguns casos a gente não sabe se a pessoa vai voltar ou não, né? Se isso vai remitir ou não, né? Quer dizer, talvez 1 ano, talvez não, né? Não se sabe ainda. É bastante sério. Vou aproveitar aqui também que para fazer uma pergunta minha para o doutor Daniel. Eu fiquei muito curioso. Eu conheço o Elza, conheço a professora Isabela, não conhecia os dados, né? Primeiramente, parabéns, né? Eu acho fantástico isso aí, é fantástico essa corte, né? É um tremendo mérito. E eu queria te perguntar alguns dados mais específicos, né? A gente sabe que a corte não é de jovens. Eu não me recordo qual que é a média de idade dos indivíduos, e eu queria saber se vocês fizeram alguma subanálise em jovens, alguma subpopulação de mais, sei lá, a gente se sabe mulheres, por exemplo, né? Isso imagino que você mostrou, né? Que mulheres são mais impactadas. Isso vocês estratificaram por jovens, qual que é a média de idade? E uma outra pergunta que me parece também, como são funcionários públicos, aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, você garante que pelo menos, bom, se era um casal, uma renda familiar, pelo menos um deles tinha a renda familiar, tem metade da renda familiar, uma parte garantida, né? Se tem alguma estratificação também por questão de renda, né? Que eu acho que era um tema bastante sensível em toda a coisa da pandemia. Sim, boa pergunta. Como você bem falou, é uma corte de adultos que hoje em dia já estão mais pendendo para o lado da terceira idade, com uma média de 60 e poucos anos, né? Como eu falei, é lógico que tem um range aí, um alcance que vai dos 30 e poucos até esses 80 e poucos também. Então, captura um range aí razoável, mas a média realmente vai lá ir para casa dos 60 anos. Isso não vou nem chamar de limitação, né? É o desenho como ele é, então a gente tem que interpretar os dados de acordo com como foi feita a amostra aí. E eu acho que o que acaba sendo interessante para mim, já falo sobre a questão da renda, etc., mas é o quanto que esse dado de que não aumentou no Elza acaba sendo um alerta para mostrar o quanto que ter um emprego estável, como você falou, né? A pessoa não. Covid não vai afetar a renda, pelo menos uma das pessoas vai manter a renda, pode ser um grande efeito protetor aí, né? Talvez se tivesse uma sociedade igualitária, que todo mundo tem essa garantia de um emprego durante todo esse tempo e não vai perder a renda, e não vai se preocupar, e não vai ter estresse, a gente não tivesse aumentos nessas outros estratos. Agora, sobre essa questão do sexo, nas duas análises, né, nos dois papers, o sexo feminino está associado a uma maior chance de ter os problemas de saúde mental, tanto na análise inicial quanto na análise de trajetórias. E a questão da renda, ela aparece, sim. A questão da renda, ela sempre aparece. Uma coisa que é interessante, né, tenho discutido bastante com o André, é o quanto que as análises que a gente faz de Covid, da saúde mental durante a pandemia, elas não estão mostrando coisas diferentes que a gente já sabia antes, num certo sentido, né? Então, não é como se a depressão e a ansiedade durante a pandemia fosse qualitativamente diferente. A gente está achando os mesmos fatores de risco, né? Essa questão do sexo feminino, super clássico, a questão da renda como um fator protetor. Então, a gente já tinha elementos, né, antes da pandemia, de poder imaginar o que era fator de risco e proteção, e os dados têm demonstrado. E como o TAC comentou também, esses estressores são bem importantes. A gente está com um estudo numa corte americana, que a gente está em colaboração com o pessoal de Harvard, que uma das pesquisadoras vai mostrar, num paper que submeteu agora, de que a discriminação racial na amostra deles tem um impacto super negativo aí na saúde mental dos indivíduos, né? Então, de novo, os efeitos, os fatores de risco clássicos que a gente já conhecia impactando as pessoas durante a pandemia. E no Wells a gente vai poder dar uma olhada nisso também. A gente está trabalhando bastante aí com esses dados, poder estratificar, poder olhar subgrupos. Futuramente teremos novidades aí, provavelmente. Tá joia. Bacana, Daniel.
doutor Daniel. Doutor Taki, eu queria fazer uma pergunta também. Aqui, o pouco que eu conheço pouco, né, da literatura de transtornos alimentares, o pouco que eu vi que se notou um grupo que ganhou peso e outro grupo, mas teve grupo que perdeu peso. O que você poderia, que você sabe dos dados ou da tua experiência clínica, quer dizer, como é que essa diferença, o que motiva essa diferença de algum grupo que perdeu peso na pandemia? Nós estamos falando de obesidade, né? O grupo que perdeu peso do trabalho do Aranda inicial era pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, que perderam peso, né? Não dá para interpretar, até porque muitos dos pacientes ganham peso à espera e entusiasmados de fazer cirurgia bariátrica, né? Você tinha anteriormente uma limitação de IMC para fazer cirurgia bariátrica e botava um monte de gente para comer mais para alcançar o IMC para fazer cirurgia bariátrica. Quando você está à beira da cirurgia bariátrica, muitas vezes você come mais. A gente vê muito isso para o paciente. Eu vou beber toda a minha adega antes de fazer a cirurgia bariátrica. Eu vou comer o que eu posso e o que eu não posso agora antes da cirurgia bariátrica. Então, é muito surpreendente que haja um subgrupo que tenha perdido peso antes da cirurgia bariátrica. Eu não consigo ler eu não consigo fazer um raciocínio que seja minimamente razoável de por que esse grupo teria perdido peso. Não é descrito no trabalho. É uma das questões que fica em aberto, né? E uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, né, para o doutor Daniel e o doutor Taki, existe uma distinção entre solidão e isolamento, né? Então, com solidão, talvez vocês conheçam melhor principalmente o doutor Daniel, que está no tema, né? Exatamente a definição, mas a solidão ela é como a pessoa vivencia uma vivência de não estar conectado, não estar com pessoas. Ao passo que o isolamento, né? De repente eu estou isolado, mas eu estou me sentindo bem porque eu estou com a minha esposa, eu estou com meus familiares. Isso para mim já me basta. Eu já não preciso mais de nada além disso. Talvez o doutor Daniel começar a comentar sobre isso, se tem alguma coisa feita disso no ELSA, mas eu queria também ouvir o doutor Taki sobre isso dentro da pandemia. Claro, bem legal essa pergunta. Acho que essa primeira parte já meio que respondeu, né? A solidão ela é muito mais uma percepção, né, do que necessariamente uma realidade de você ter ou não amigos, familiares, etc. É um tema bem recorrente nessa literatura, tem muitos estudos, não meta-análise, mas estudos individuais que vão mostrar o papel da solidão, né, no impacto na saúde mental, depressão, ansiedade. No ELSA, o que eu acho que ficou bem interessante nesse primeiro paper é mostrar que relações sociais positivas, né, elas demonstraram ser fatores de proteção, né? Então, a gente perguntou sobre vários tipos de relações, não só de casal, namorado, familiar, amigos, e perguntou se piorou, se ficou igual ou se melhorou. Depois a gente fez uma variável composta com essas várias perguntas, e daí chegou no que eu mostrei na análise, que é mostrar que é um fator de proteção, né? Então, você ter relações sociais positivas, legais, né? Pessoas que você pode contar, que você pode conversar, se mostrou um fator de proteção, ou seja, ele diminui a chance de você ter problemas de depressão e ansiedade durante a pandemia. Então, essa foi a nossa contribuição, assim. Acho que novos estudos futuramente vão mostrar cada vez mais o papel causal, né? Porque até então a gente está numa discussão até um pouco pobre, assim, né? Tipo, aumenta, diminui, parece que está falando de bolsa de valores, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa entender, e os estudos precisam melhorar, é para entender a parte causal. Porque a gente não está explorando a parte causal. E isso daí vai ser fundamental. A solidão é um grande fator aí para a gente ser estudado nos próximos meses. Tem alguns estudos avaliando aspectos psiquiátricos e clínicos em pessoas solitárias. Tem alguns estudos na Antártida, ou de gente que fica um monte de tempo em estação
meteorológico, em situações de solidão prolongada, e você tem estudos como o Daniel falou, piora de depressão, ansiedade. Uma outra coisa é o indivíduo que tem um declínio cognitivo e que até aquele momento está funcionando direito, certamente durante um período de solidão ou de maior estresse, há uma piora disso e você tem uma acentuação de sintomatologia de Alzheimer, você tem piora de doença cardiovascular, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de morte súbita. E se a gente falar um pouquinho de filosofia, você vai lembrar de um teólogo e filósofo americano chamado Paul Tillich, que ele fala que existe uma diferença entre solidão e solitude, que é a forma como você vivencia estar sozinho. Quer dizer, a solitude pode ser um momento de produção intelectual, de produção afetiva, de maior tentativa de laços com outras pessoas. E a gente que discutiu muito essa questão, a gente sabe que os idosos isolados sofreram muito mais com a pandemia. Então, o que a gente pode ver é que a possibilidade de ter empatia por essas pessoas, foi o que o Daniel dizia, a possibilidade de manter vínculos afetivos era um fator protetor, né? Mas muita gente, então, como eu dizia, vivenciou isso como solidão e outras pessoas vivenciaram isso como uma solitude, ou seja, uma possibilidade de criação em cima disso. Tá joia. Obrigado aí pela... aqui também a Renata comentou que teve transtorno de pânico e nunca tinha tido isso no Covid, né? A nossa está participando aqui com a gente. Aqui, uma das coisas também que a gente viu, né, na pandemia, né, foi o aumento de atendimento por telemedicina. E eu queria perguntar, talvez mais para o Dr. Taki, mas também para o Dr. Daniel, né, como é que eles veem a eficácia tanta coisa da eficácia da telemedicina, quer dizer, funciona igual o atendimento presencial? Qual que é a impressão de vocês? E quer dizer, se é que houve um aumento em alguns grupos, será que falhamos na telemedicina? Será que a medicina não oferecemos? Como é que vocês enxergam o panorama do uso da telemedicina, tanto como potencialidade, como não usamos a potencialidade, né? Existem estudos, acho que o professor Gattas tem um estudo, mostrando que o follow-up de pacientes após um tratamento adequado de depressão, fazer o follow-up por telemedicina, é tão eficaz quanto a consulta presencial. Existem uns estudos falando de psicoterapia cognitivo-comportamental, falando que seria eficaz tal qual a presença do indivíduo. Já no começo da pandemia, vários textos, basicamente americanos e de outros países, falavam, bom, é um grande ganho, porque gente que não pode se locomover até o atendimento especializado pode acabar recebendo esse atendimento. É possível que isso seja interessante em algumas situações. E agora eu vou falar como clínico. O atendimento online, para mim, é extremamente empobrecedor. É extremamente empobrecedor do ponto de vista clínico. O Rafael, eu sei que sim, não sei se o Daniel faz muita clínica, mas o Rafael vai entender que a gente sai da nossa sala e vai receber o paciente onde ele estiver sentado, e a gente já começou a anamnese, a gente está vendo se ele está de pé ou está sentado, se ele está lendo ou não está lendo, se ele está agitado ou não está agitado, se ele está acompanhado ou não está acompanhado. Você vê a marcha desse paciente, de onde ele está sentado para a nossa sala. A consulta já começou. A gente já perdeu esse início de consulta atendendo online, né? O vínculo olho no olho, né? É outra coisa na empatia. Eu tive a oportunidade de ver que pacientes que já estavam vinculados a mim e a outros psiquiatras conseguiram se manter vinculados durante a pandemia. Mas pacientes que te conheciam inicialmente durante a pandemia numa consulta online se vinculam muito menos, né? Eu vou lembrar uma outra situação clínica que é fundamental para psiquiatras e profissionais de saúde mental. Paciente com risco de suicídio. Uma das poucas coisas que garante que esse paciente nada faça é o vínculo.
é o vínculo com o profissional, o vínculo com o médico. E a gente não consegue fazer esse vínculo, essa empatia, essa carga, que às vezes precisa até de um mise-en-scène do psiquiatra, do profissional de saúde mental. A gente consegue fazer isso de modo presencial, mas eu vejo um empobrecimento desses recursos online. Se a gente for falar de ciência pura, com tudo absolutamente controlado, talvez seja igual fazer determinados modelos de psicoterapia ou fazer follow-up de pacientes. Mas no mundo real, eu acho que há um empobrecimento muito grande na nossa prática clínica quando a gente tem que partir para o mundo virtual para atender esses pacientes. Pode ser a opinião de um velho psiquiatra, anacrônico, mas eu me sinto perdendo muito do meu paciente quando atendo online. Olha, antes do Daniel comentar, só para fazer uma parte concordando, eu, nos meus 42 anos, eu sinto exatamente isso. O paciente começa online, é diferente. Quando começa presencial, o vínculo se torna forte, aí, de repente, você vê outras vezes online, mas começar online tem que ser muito bem indicado já para a pessoa confiar em você, o primeiro contato online. Eu ainda noto que alguns pacientes eles fazem questão de fazer com o celular, então ele vê uma imagenzinha ali emitindo sons, né? Não vê uma pessoa ali que ele confia, que ele olha olho no olho. Mas queria ouvir o Daniel também, qual é a impressão dele sobre o uso disso aí. Só fazer talvez um breve comentário aqui. Acho que vocês com certeza vão ter muito mais experiência clínica que eu. Acho que não tem muito o que acrescentar. Qualitativamente, acho que não tem dúvidas que é diferente, tanto para quem é o terapeuta quanto para quem é o paciente, né? A gente pode estar dos dois lados. Mas o que eu acho que vale a pena comentar, né? Eu comecei a minha carreira na parte muito mais de epidemiologia e saúde pública, infância e adolescência. O que a gente mostra há muito tempo, e não melhorou muito, é a questão da falta de profissionais específicos na área. E o quanto que eu acho que pode ser interessante da telemedicina é dar possibilidade de pessoas que estão em regiões que sequer têm esse psiquiatra poder ser atendida. Então, acho que tem esse lado positivo, apesar das mudanças qualitativas que o professor Taki comentou. E eu acho que uma outra questão que vale a pena comentar é que, assim, eu não tenho dados sobre isso, assim, mas conversando com colegas clínicos, conversando com pessoas que estão fazendo psicoterapia e nunca fizeram, inclusive, e começaram a fazer por conta da pandemia, as pessoas estão curtindo muito, principalmente para psicoterapia. Então, eu acho que vai ser muito importante para nós, pesquisadores, começar, então, a entender qual que são essas diferenças de fato, porque as pessoas já gostaram, né? Tem pessoas, eu conheço colegas que falam que as pessoas nem voltaram mais no consultório, sabe? Então, eu acho que independente de achar bom ou ruim, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que encarar e entender a diferença, porque ela veio para ficar. A psicologia teve um aumento, se não me engano, de 300%, né? Que saiu um tempo atrás, dados do CRP. Então, virou um fenômeno, assim. Para pior, para melhor, não importa, mas virou algo muito grande que veio para ficar. Então, vale a pena refletir e tentar entender essas diferenças, eu acho. Tem um estudo que eu cheguei a ver que... Desculpa, professor Taki. Acho que a gente vai ter, em algum momento, que ter um projeto, aí, Daniel, um trabalho, pensando aquela coisa de to fit, quer dizer, quem é que características tornam esse paciente mais aderente e a uma terapia online e que características tornam esse paciente mais aderente a algo presencial. Quer dizer, o dropout, qual é e quais são características de personalidade ou até de patologia que vinculam mais ou menos em cada uma desses atendimentos. Fantástico, eu super concordo, super concordo. Acho que é uma coisa para se fazer mesmo, porque eu gosto bastante dessa ideia de entender qual que é o melhor tratamento para cada paciente. Eu acho que a gente vai se beneficiar muito de fazer estudos como esse. Teve um estudo que tinha um desenho meio curioso, eu não me lembro os detalhes, mas que justamente ele começava todo mundo, ele começava online versus presencial, e ele tinha uma segunda abria, né, de alguma forma, os pacientes que não estavam indo bem online, aí ele destinava a terapia presencial, mas mostrou que o pessoal que se dá bem, eles tinham uma melhora semelhante ao pessoal que fazia presencial. O pessoal que se sentia bem, quando
o terapeuta notava que aquele trabalho estava sendo eficaz e tinha uma eficácia semelhante. Mas tem essa... Clinicamente, eu tenho essa impressão também de ser diferente, mas pode ser eficaz, e como você falou, né, Daniel? Uma coisa que veio para ficar aí, né? Veio para... Eu acho que a gente tem que pensar que existem características do paciente, mas existem características do terapeuta também. Quer dizer, que terapeutas é que se dão bem atendendo online e que terapeutas não conseguem ter o mesmo grau de desempenho online. Ou seja, nós também vamos ter que ser avaliados quem é que funciona bem online ou não, né? Eu já digo de antemão que não funcionam bem. Eu estou fazendo, eu não tenho muita opção, tem tantos pacientes que querem, eu estou aprendendo. Mas, poxa, muito obrigado aí pela participação de vocês. Queria saber se vocês têm alguma consideração final para fazer antes da gente encerrar. Mantenho o meu agradecimento, foi um grande prazer aprender com vocês dois, com o Daniel, com o Rafael. Flávia, muito obrigado, foi uma grande honra, espero que o nosso debate tenha sido útil para as pessoas que assistiram. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, doutor Tati, foi excelente, como sempre. Agradeço demais o seu convite. O seu convite não, o meu convite, que você aceitou o meu convite. Agradeço também ao Daniel e ao doutor Rafael, muito obrigada. Eu acho que o evento foi excelente, muito, muito rico, muitas questões respondidas. Eu mesmo tive Covid, o doutor Tac sabe que eu sofri um pouco no Covid, então a gente tem que cuidar da gente, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, que eu acho que é fundamental, eu acho que todo mundo tem alguma questão aí que deve ser trabalhada. Então, agradeço muito a todos que ficaram nos assistindo até o momento, e até a próxima, até o próximo webinar. Muito obrigada, pessoal. Um abraço para todos. Tchau, tchau.